vamos começar. Gente, prazer, primeiramente, né? Eu sou o Vinícius, eu falei de início que eu seria o apresentador, mas o meu amigo, que praticamente foi o meu mentor nessa jornada toda de conhecimento sobre o assunto que vai ser tratado aqui, ele também vai me ajudar, vai me dar uns puxão de orelha, caso aconteça alguma coisa. Ele foi uma pessoa que me orientou muito, sabe? Nessa comunidade toda de tipologia. Pessoal que se interessa pelo assunto entra na comunidade e fica perdido, porque existe uma diversidade, sabe, de opiniões enorme, porque esse estudo, gente, não é algo que está catalogado em um livro, não é algo que se ensina nas academias ainda, porque eu tô para dizer para vocês que esse é o nosso futuro. A psicologia, ela precisa reconhecer esse conhecimento, porque esse conhecimento ele oferece várias perspectivas para muitas coisas. Inclusive, esse conhecimento, vocês vão ver que se relaciona com coisas mais sérias. Claro que aqui a gente não vai insinuar nada, mas a gente vai mostrar para vocês a relação que esse assunto tem até mesmo com transtornos. Mas a gente não vai se aprofundar tanto, porque a ideia aqui não é se aprofundar, é apenas mostrar para vocês o quão esse conhecimento ele desperta as pessoas para uma nova visão de mundo, para uma nova realidade, para uma visão nova das pessoas ao seu redor e de si mesmo, sabe? Muitas das vezes você pode se perguntar: eu tenho isso, eu sofro com isso e provavelmente eu devo ser a única pessoa no mundo que tem esses defeitos. Conforme eu vou ajudando as pessoas a descobrir o tipo delas, nesse meu tempo todo na comunidade, vai surgindo gente assim que fala: meu Deus, eu não acredito que isso é algo que outras pessoas também têm. Então hoje vocês vão ver tudo isso. Eu quero que essa apresentação seja leve, tá bom? Nem eu e nem o meu amigo, a gente não tem nenhum diploma, a gente simplesmente quer compartilhar o nosso conhecimento com vocês de todos esses tempos de pesquisa, assim como várias outras pessoas, vários outros jovens, e eu digo assim com todo orgulho que eu tô aqui em nome de todos eles que dedicam seu tempo estudando isso, porque eu creio no propósito, sabe, de todas essas pessoas terem sido chamadas para estudar esse assunto, ok? E eu sinto que o futuro, com certeza, da humanidade engloba o reconhecimento desse assunto. Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Vocês vão achar muito interessante todo esse conhecimento. E eu quero, principalmente, que ele seja acessível às pessoas, tá bom? E é isso. Pode pular, Nox. Claro. Vou me mutar aqui também para você. Ok. Tá. Iniciando a explicação disso. Mas, afinal, o que é isso? Vamos ir lá para o passado. Esse cara aqui, esse senhor nada, né? Que ele viveu bastante. Mas ele se chama Carl Gustav Jung. Ele viveu no século passado. Ele foi um psicoterapeuta e um psiquiatra que estudou muito a mente humana. Inclusive, ele criou, se eu não me engano, a psicologia analítica, para quem conhece, sabe, veio dele. E ele foi uma pessoa que conseguiu enxergar algo que muitos não conseguiam enxergar, sabe? Nas atitudes humanas, na mente humana. Isso começou quando ele viu uma contradição de estudos em dois colegas dele, né? Que foi o Freud e o Adler, se eu não me engano. E esses dois caras, que também eram desse ramo, eles estudavam muito a mente humana, foram pessoas importantes, geraram conteúdo que deram início ao meio acadêmico, ao estudo acadêmico da mente humana, a psicologia, enfim. E lá no passado, o que o Jung percebeu? Ele viu que o Freud, ele acreditava que a visão dele da mente humana era assim e o Adler assado. E eles brigavam, porque tinha uma contradição na visão dos dois. Aí o Jung foi o cara que percebeu: não, vocês estão brigando por causa que existe algo aí. E isso que existe aí é justamente o fato da mente das pessoas funcionarem de formas diferentes, mas ao mesmo tempo padronizadas, sabe? Existe um padrão de funcionamento na mente das pessoas, que por fim gera 8 tipos de atitudes, 8 tipos de comportamento nas pessoas. E então essa foi a visão que o Jung, ele percebeu, e ele
pesquisando, percebendo isso se manifestar nos pacientes dele, ele, em muito tempo, viu? Porque ele estudou isso por muito tempo, só que, claro, gente, não dá pra gente parar um estudo, sabe? Ele morreu e ele deixou algo registrado, só que como nós, jovens, principalmente jovens, viu? Porque esse conteúdo, principalmente os jovens estão se interessando ultimamente em estudar. É muito engraçado você perceber, se você vai no Discord, que geralmente é onde está concentrado esses grupos de estudo, você só vê jovem lá, sabe? Então, a gente tá destrinchando e cada vez descobre mais coisas, sabe? Assim como até isso ser validado no meio acadêmico. E é isso, pode pular, Noxy. E o que aconteceu? Mais tarde, sabe, essas duas moças, né, essa senhora, que eu acho que não é senhora, deve ter uns 25 anos, e a filha dela, elas entraram em contato, elas eram pessoas que se interessavam muito em teste de personalidade, sabe, e elas entraram em contato com os estudos do Jung, e elas se fascinaram, elas perceberam, mano, como que ninguém percebe isso, sabe, tá tão explícito, isso com certeza vai gerar muitas coisas para as pessoas, muitas coisas para a humanidade. Só que o que acontece? Elas queriam tornar esse conhecimento acessível, certo? E a linguagem do Jung, explicando esse conhecimento, falando sobre a mente, como cada mente de cada tipo funciona, era algo muito técnico. Então, o que elas decidiram fazer? Elas falaram, tá, eu entendi como isso funciona, então eu vou pegar esse conhecimento do Jung e transformar em algo mais acessível às pessoas. E foi aí que elas criaram o MBTI. E o que aconteceu? Quando elas criaram o MBTI, todo esse conhecimento do Jung, ele ficou implícito, sabe? O MBTI, ele mostra, para quem conhece, para quem estudou, percebe, que mostra como os comportamentos das pessoas se dão, sabe? De diferentes formas. Só que não tem base, sabe? Não tem base. Tipo, as pessoas veem que é algo que funciona, que é algo único. Só que a psicologia, por exemplo, ela não consegue ver base nisso. E por que não consegue ver base? Porque o estudo do Jung está oculto nesse conhecimento. Elas conseguiram pegar o que é aparente, mas não o que é interno. Como assim o que é interno? A mente das pessoas, a forma da mente das pessoas de funcionar é o que gera diferentes padrões de comportamento. E o MBTI, ele não deixa isso claro. Então, tipo, tanto é que isso é um motivo da psicologia moderna não conseguir reconhecer a validade disso, sabe? E isso, infelizmente, é algo que gera muitas coisas, infelizmente, se estudado mais profundamente, mas essa não é a ideia aqui, é só mostrar para vocês, né? Tanto é que eu falei ali embaixo, sabe, que é pseudociência. O que é pseudociência? Pseudociência é como se fosse um conhecimento que você vê funcionando, mas que a ciência não valida, porque para eles não tem base, sabe? E, infelizmente, esse conhecimento não tem base por conta que as pessoas estão familiarizadas mais com o MBTI do que com os conhecimentos do Jung por detrás do MBTI, que são a forma da mente das pessoas de funcionar, que são as funções cognitivas. E então o MBTI, ele é utilizado no mundo, sabe? Ultimamente está cada vez mais se popularizando porque as pessoas veem que funciona, só que existe um tabu aí, porque ninguém sabe como que as pessoas têm esses comportamentos, da onde isso está vindo. Então pode pular, Nox.